Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Boa noite, família. É com muita alegria que eu venho aqui nesta noite para falar através desta plataforma do Lar Espírita Maria de Nazaré, respeitando a todos os credos dos nossos amigos, dos nossos irmãos e também da nossa família. Que a paz de Jesus venha ao nosso encontro e que nós possamos nos colocar em condições de absorver esta paz durante toda a nossa live, durante todos os instantes da nossa vida. Estamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós estamos reunidos verdadeiramente em nome dele, ele já está presente conosco. Amigos, quero agradecer ao Lemana, a todos os seus membros que estão nos dando essa oportunidade de estar utilizando esse recurso desta casa de amor, que leva o nome de Maria e que está estabelecida em Macapá, no Amapá, uma casa nova que os membros estão estudando com muito afinco. Vamos dizer que a casa está no colo de Maria, nossa Mãe Santíssima, respeitando todos os credos. E aqui eu quero abrir um parêntese, em primeiro lugar, para dizer que esta live, por mais que tenha a base espírita, cristã, eu quero dedicar a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos, a todos os nossos ex-alunos, a todos os nossos familiares. Estamos numa pandemia, isolamento social, problemas econômicos, políticos, os nossos governantes aí batendo cabeça, o bem e o mal. Mas o que nos aconselharia Jesus se neste momento aqui tivesse entre nós, qual seria a sua orientação? Primeiro, que nós fizéssemos oração, prece por todos os líderes das grandes nações. Que nós fizéssemos prece, oração a Deus, o nosso Pai de infinito amor, por todos os nossos governantes do nosso país. Os prefeitos, os governadores, os presidentes, o Congresso, o STF. Essa é a nossa postura vibracional para que esses homens sejam inspirados pelos anjos, pelos bons espíritos, para tomarem as melhores decisões para que possa alcançar a humanidade. Recebemos uma série de orientações médicas sobre como nos comportar diante desse coronavírus. E a prudência, o ponto de equilíbrio nos diz: vamos tomar cuidado, sim. Sabemos que o isolamento social para muitas famílias é muito impossível. Existe uma diferença de miséria para pobreza e de pobreza para as classes médias e classes altas. Que Deus abençoe a todos nós, de acordo com as nossas necessidades, e nós não temos dúvida disso. Que o frio vem conforme o cobertor conforme o frio. E Deus está sempre conosco. Lembrando que Deus está no comando. Por mais que o homem pense que estão fazendo mal, eles estão sendo apenas instrumentos da divindade para colocar o trem no trilho, no eixo, o comboio a caminhar na evolução. Estamos sim numa nova era. E o bem está vencendo, sim. Essa é a nossa fé. Porque aqui estamos reunidos. Paramos alguns minutos do nosso dia, da nossa vida, para falar de Deus, falar de Jesus, né? E nós temos que fazer prece também pelas nossas religiões, pelos católicos, pelos evangélicos,
pelos ubandistas, pelos hinduístas, pelos budistas, pelos islamistas, pelos espíritas, por todas as religiões e por todos os seus líderes. Porque as religiões estão cumprindo o que Jesus falou. Muitos serão chamados. E as religiões têm essa missão de chamar. Poucos serão escolhidos porque não vai depender das religiões sermos salvos. Mas temos que orar pelos líderes para que as religiões chamem muitos para terem contato com o Evangelho de Jesus, com a palavra de Deus, como diz os nossos irmãos evangélicos, com muito fervor. A religião, ela é responsável de cultivar a nossa religiosidade, para que a nossa religiosidade desague nas nossas atividades sociais. Eu, no meu trabalho, você também, na sua família, os políticos no Congresso. Nós devemos transformar a nossa ação social, o nosso convívio social com a nossa religiosidade. Muitas vezes dizemos que temos que mudar o ambiente do nosso trabalho, que temos que mudar as pessoas, que temos que mudar o Congresso. Nós precisamos apenas nos transformar em homem de bens, para que onde a gente for, com quem a gente estiver, o que a gente estiver fazendo, cultivemos a paz, a união e amor ao próximo. Esse é o papel das religiões. E nós sabemos que a base da nossa religiosidade é o Evangelho de Jesus. Esse código de ética universal que nos guia os passos, que ilumina o nosso caminho, para que a gente possa, carregando a nossa cruz, seguir em frente. Porque os problemas virão um após o outro. A nossa cruz nós temos que carregar. Mas é melhor carregar uma cruz com Cristo do que sem Ele. Nos transformemos em homem de bem a cada dia, porque a graça divina pode vir. Mas se não me encontrar em obras, ela não vai me envolver. Ela não vai me salvar. Ela tem que me encontrar em obras. E uma das obras mais importantes que nós temos que desenvolver na nossa vida é essa obra interior. É a nossa religação com Deus. É a nossa reforma íntima, independente de classe social, independente de religião, independente de raça. A reforma interior com base no Evangelho de Jesus é o caminho. É uma obra grandiosa, de difícil desenvolvimento, nós sabemos muito bem. Lá, no templo de Delfos, na Grécia Antiga, Sócrates se extraiu que a gente deveria nos conhecer para podermos mudar. E com o nosso exemplo, e não com as nossas palavras, não com as nossas acusações, não com os nossos julgamentos, contagiar os mais próximos. Como muitos religiosos já o fazem. Quantos pastores são seguidos pelos seus membros por dar exemplo de dedicação à causa? Quantos padres, quantas freiras, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, dão exemplo. Na nossa religião nós temos Chico Xavier, Divaldo e tantos outros na história da humanidade, que nos trouxeram a palavra do Cristo, mas nos trouxeram o exemplo. Então, nesta noite, eu quero trazer para vocês a seguinte proposta. Primeiro, eu não tenho pressa. Então, se no final dos nossos minutos, os nobres amigos quiserem perguntar, estarei à disposição. Mas o tema da noite está lá no capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita, interpretada pelo Espiritismo, mas extraído da Bíblia Sagrada, da Bíblia histórica.
da Bíblia histórica e sagrada. E nesse capítulo nós vamos encontrar temas extremamente importantes, como Bem-aventurados os misericordiosos, seu título maior. Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliai com o vosso adversário. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. E na segunda parte desta obra, a respeito a todos os nossos amigos de outras religiões, nós temos as instruções dos Espíritos ou dos anjos do Senhor. Perdoar, o perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições dos outros, divulgar o mal de outrem? Então esse capítulo nós vamos desenvolver agora. E nós vamos começar indo lá na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Mateus, ou de São Mateus para muitos, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Palavras de Jesus. Continuando, nós vamos encontrar no mesmo livro, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. São palavras do Cristo. São palavras de Jesus. Então, a misericórdia é o complemento da brandura. A misericórdia, portanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, do ódio, do rancor, que se não tiver amor e cultivar o ódio e o rancor não vai caracterizar uma alma elevada, nem agradar a Deus. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for perdoado pelos homens, condenado pelos homens, se-los-á por Deus. Então nós vamos encontrar, por todo o Evangelho de Jesus, as máximas que nos levam a perdoar. Nós não estamos dizendo aqui que o perdão é coisa fácil, principalmente porque estamos num grau de inferioridade espiritual que ainda encontramos dificuldade dentro do nosso próprio ser. Então nós vamos encontrar Jesus em Mateus capítulo 25, capítulo 5, versículo 25, a reconciliação com seu adversário. Nós vamos encontrar em Mateus capítulo 5, versículo 23 a 24, o sacrifício mais agradável a Deus. Nós vamos encontrar em Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 2, não julgueis, e a mulher adúltera. Também vamos encontrar em João capítulo 8, versículo 10 a 11, e Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5, o argueiro e a trave no olho. Então, veja bem, meus amigos, perdoar. Em primeiro lugar, numa contenda, a gente sempre acha que os nossos irmãos tomaram a iniciativa dela. Muitas vezes, o nosso julgamento não está de acordo com o nosso grau de elevação e acabamos colocando o nosso irmão numa posição de inimigo. Nos magoamos, nos ferimos, cultivamos rancor e, pior, cultivamos vingança. Então a primeira coisa que eu quero sugerir aos nossos irmãos, com base no Evangelho de Jesus, que a primeira ação de um ser humano para com o outro
para que a gente possa anular o mal é não vingar-se. Por mais que doa, por mais que seja sofrido, nós não devemos nos vingar e nem desejar o mal ao nosso próximo. Se verdadeiramente ele nos fez o mal, se verdadeiramente ele prejudicou a nossa família, ele prejudicou os nossos entes queridos, ele prejudicou os nossos negócios, ele nos levou à perda da saúde, às vezes até mesmo sem perceber, que pode acontecer, mas percebendo, intencionalmente fazendo, se eu classificar o meu irmão um pouco mais enfermo do que eu vou compreendê-lo, que a enfermidade da alma o levou a fazer aquilo tudo. E nós temos um agente poderoso que nos ajuda sobremaneira a perdoar, que é a oração, é a prece. Elevando o pensamento a Deus, pedindo, em primeiro lugar, que retire do nosso coração qualquer mágoa, qualquer rancor, qualquer desejo de vingança, Senhor. E depois dirigimos ao nosso próximo, pedindo a Deus que tenha misericórdia, como desejamos que também tenhamos misericórdia. Vamos imaginar nos colocando no lugar dele. Cometemos um erro. Nossa, quando nós cometemos um erro e percebemos que cometemos, quando nós percebemos que prejudicamos alguém, tocado em nosso coração, a gente se arrepende e nesse momento a gente pede clemência. Então, nos coloquemos no lugar do nosso irmão nesse momento. E aí vai fazer a pergunta, como eu gostaria de ser tratado diante do meu arrependimento, diante da minha falta, se eu estivesse no lugar dele. Com certeza, eu desejaria a Deus que a quem eu prejudiquei me perdoasse. E que Deus me desse a oportunidade bendita de uma reparação, de uma reconciliação com os nossos irmãos. Então, o perdão, ele é tão importante porque liberta a quem perdoa. O perdão é tão importante que nos traz imunidade fisiológica, saúde. Ah, Robson, mas como fazer? Aí eu vou buscar Divaldo Pereira Franco, um grande orador espírita, que ele vai nos dizer: ninguém vai perdoar instantaneamente porque ninguém é santo. Mas o exercício sincero a cada dia do perdão é um dever do cristão. Para que a gente possa se reconciliar o mais rápido possível com o nosso adversário, como pediu Cristo, né? Para que a gente possa levar nossa oferenda ao altar com o coração puro, para que a gente possa olhar primeiro o cisco que se encontra nos nossos olhos, para depois ver se a gente tem condições e moral para tirar a trave que está no olho do nosso irmão, reconciliar o mais depressa possível, para que esse sentimento de mágoa, de rancor e de vingança não se perpetue, até mesmo entre os familiares, entre os amigos, que muitas vezes pegam a corda, né? Querendo dizer que somos amigos, e na verdade nenhum benefício nos traz. Lembrando que quando duas pessoas, nesse mundo de nosso Deus querido, nesse mundo do nosso Deus amoroso, brigam, trocam simples palavras de ofensas, não existe vencedores. Perdemos todos nós. Perde a humanidade inteira por ter criado uma vibração tão negativa na superfície do planeta. Continuando, amigos, nós vamos encontrar lá no livro
nós vamos encontrar lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Eu peço licença para ler com carinho para vocês aqui. Sim, se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, e a sós com ele, e se vos entender, tereis ganho o vosso irmão. Reconciliai o mais depressa possível com o seu irmão, em particular. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Olha a pergunta de Pedro. Quantas vezes? E o mestre responde. E aí ele continua a pergunta. Até 7 vezes? Número cabalístico da época, né? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Olha só, meus irmãos, olha só a resposta do Cristo. O que o Cristo quer dizer com essa resposta? E eu vou dizer a vocês o que o Cristo quer dizer com essa resposta. Perdoarás, sim, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas elas te for feita. E ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brandos e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Fará, enfim, o que desejais que o Pai Celestial por ti faça. Nossa, que passagem bonita, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Nós encontramos aí, na nossa caminhada, irmãos que estão sem falar com os pais há muitos anos. Oh, meu Deus, sem falar com seus próprios irmãos consanguíneos, com seus filhos, com seus familiares em geral. Quantas pessoas cultivam a mágoa entre os amigos também, entre chefes de trabalho, entre os colegas de trabalho, adoecendo a cada dia. Muitas vezes, o nosso próximo nem sabe que estamos cultivando a mágoa. E quando a gente aprende a perdoar, parece que a gente volta a respirar. Quando a gente se reconcilia com um amigo, parece que o mundo se torna mais feliz. Nós vamos encontrar, se o tempo dá, eu peço permissão só para contar rapidamente, Jesus Cristo, Humberto de Campos vai nos relatar essa passagem de Pedro com Cristo, e nessa passagem ele vai pincelar algumas coisas que o Cristo falou de muita importância através das perguntas dos apóstolos que estavam revoltados com Cristo, porque o Cristo em Nazaré, cidade de seu berço, estava sendo caluniado, ofendido, até chamado de Satanás, pela pregação do seu evangelho. Os judeus rigorosistas começaram realmente a falar mal do Cristo, e os apóstolos entraram em contendas, responderam rispidamente, discutiram, enfrentaram, como a gente faz hoje, achando que estamos fazendo uma coisa certa. Brigar, discutir, polemizar, combater. E, na verdade, o Cristo, em silêncio, sorrindo, se afasta de Nazaré e vai para Cafarnaum. E os apóstolos ficaram assim, indignados: meu Deus, Cristo não vai se defender, e começam a fazer uma série de perguntas. E ele, entre as palavras, ele vai falar assim: nós não podemos jogar pérolas aos porcos ainda, aos ignorantes, aos maledicentes. Assim nós estaremos prejudicando a boa nova, a implantação do amor, porque depois do término da contenda, o amor estará prejudicado. Isso entre outras palavras. Mas um ponto importante
dessa passagem, dentre outros pontos importantes também, está a pergunta de Pedro, se não me falha a memória, de que se é preciso que a pessoa que fez o mal se arrependa para ser perdoado. E o Cristo fala como? O perdão é nosso, não depende do arrependimento do outro. Quem se liberta somos nós. Quando um arrependido, diz o Cristo, te procurar para te pedir perdão, seja forte, seja forte. Esteja com a terra fértil para que a semente de amor brote e você acolha o seu irmão arrependido sem vaidade, sem orgulho, sem prepotência, mas com humildade, brandura, passividade. Se ele não está arrependido, sequer te procurou, esqueça a falta que ele cometeu contra ti. Perdoe em seu coração e a cada dia faça uma prece por você, primeiro porque está magoado, já denota ser um espírito não muito evoluído, como todos nós somos, e depois pelo nosso irmão sempre. Nós nascemos numa família autorizada por Deus. Nós temos diferenças, nós temos características diferentes, personalidades diferentes, mas estamos numa mesma família para aprendermos a amar e não a ficar de mal. Por mais que eu não concorde com a atitude do outro irmão, por mais que eu ache que meu pai foi muito rude, que a minha mãe não teve misericórdia, que a minha mãe foi indiferente, que meu irmão me maltratou, me ofendeu, me traiu. E nós? Será que não fomos nós que no início provocamos tudo isso? Muitas vezes o orgulho não quer nos dizer a verdade. Mas através das preces, na nossa conversa sincera com Deus, silencioso, no recolhimento do nosso lar, do nosso quarto, Deus vai conversar com você e vai te mostrar. O nosso pedido aqui é para perdoar. Perdoe o vosso irmão. Perdoe sempre o vosso irmão. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, estamos no momento em que o perdão nos pede indulgência. Indulgência, na minha interpretação, aí é uma opinião pessoal. Se nós tivermos indulgência com os erros dos nossos irmãos, ou seja, se nós nos colocarmos no lugar do nosso irmão em erro e compreendermos que ele ainda está enfermo, que ele é um pouco fraco, que ele é imperfeito, e que nós que criamos uma expectativa do nosso próximo de nos dar aquilo que infelizmente ainda eles não têm para dar, como nós não temos muitas coisas a dar ao nosso próximo. Achamos que temos, mas na verdade muitas vezes não, porque quantas vezes já decepcionamos os nossos irmãos, até pela própria opinião que a gente tem sobre certos assuntos. Seja indulgente com o nosso próximo, com o nosso irmão. Respeita a opinião, a posição. Sim, vigia. O perdão tem que ser acompanhado de vigilância. Porque muitas vezes as pessoas perdoadas ainda não são de confiança. E nós não podemos nos levar ao abate. Temos que nos defender. Às vezes até temos que colocar as pessoas no lugar dela. Mas vamos amar. Vamos amar sempre. Muito. A todos nós. Em nome de Jesus. E eu quero agradecer a todos que estão aqui participando dessa live. E que eu possa ter atingido o coração de cada um de vocês. E que nesta noite, ao irem repousar, ao ir dormir, eleve o pensamento a Deus e peça, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que se tiver uma pontinha de mágoa em seu coração em relação a alguém, que Deus tire primeiro a mágoa
do seu coração. E depois peça a esse irmão, e peça por esse irmão a Deus, tudo de bom que você gostaria que Deus te desse. Amigos, estamos agora encerrando esta live, né? Aí quem quiser fazer perguntas, né? A gente pode ficar mais uns minutinhos, lembrando que amanhã nós temos uma outra live com o nosso irmão, se não me falha a memória, ou é a Daniela ou é o Júnior, que estarão às 8h30 também participando aqui da nossa live. Eu vou pedir aqui ajuda para minha esposa, se tem alguma pergunta, porque eu aqui não estou conseguindo visualizar, só estou conseguindo visualizar a quantidade de pessoas, mas eu não estou conseguindo visualizar se tem alguma pergunta, né? Mas deixa eu ver aqui se a gente está, se tem alguma pergunta para eu atender vocês. Tá bom? Só um minutinho, por favor. Não, né, bem? A minha querida esposa está dizendo que não. Eu agradeço a participação de todos. Desejo a todos vocês uma boa noite e muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite nesta noite. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós durante toda a noite. Muito obrigado.